Você sabe quais são os conflitos envolvidos dentro da doença chamada de psoríase? Então, vem comigo que eu sou Carolina Sanches, fisioterapeuta integrativa que trabalho com as leis biológicas e vou te ensinar ou te falar todos os processos envolvidos nesse contexto. Inicialmente, a gente tem que entender que, segundo as leis biológicas, o nosso corpo se divide em 4 tecidos. Ou melhor, segundo a própria fisiologia, né? Isso não é um conceito só do Dr. Han. Nesses 4 tecidos, a psoríase, que é a pele, ela está ligada ao ectoderma. Então, sempre o sentimento envolvido para que nós desenvolvamos essa doença é o sentimento de separação. Ou uma separação indesejada, ou seja, algo que aconteceu e me separou de alguém de uma forma muito abrupta, ou uma separação que eu não estou conseguindo realizar. Mas na maioria das vezes, a psoríase ela tem um contexto diferente, porque quem tem a doença sabe. Normalmente o que ocorre? Por exemplo, se você tem no cotovelo, formam umas casquinhas esbranquiçadas e por baixo ou nas laterais você vai vendo que tem pontos de vermelhidão dentro dessas manchas. É porque é um conflito duplo que ocorre na psoríase. Eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar muito claro. Por exemplo, eu resolvi me divorciar. Era um contato que eu queria não ter mais, era uma separação desejada. Porém, agora eu não sei se eu vou para a casa dos meus pais ou se eu vou conseguir, por exemplo, me bancar financeiramente e ter um lar para mim, só meu, né? Sem um companheiro agora. Então é um processo que já foi resolvido na minha cabeça, ou seja, divorciei. Esse fato está resolvido em relação a essa separação. Mas voltar para a casa dos meus pais é um processo que vai me dificultar, porque não é uma coisa que eu gostaria. Embora eu ame meus pais de paixão, voltar para minha casa não era uma coisa que estava nos meus planos. Mas agora eu vou ter que entender, aceitar, acolher que mesmo que seja momentâneo, eu tenho que fazer algo indesejado, ou seja, eu vou ter um contato indesejado. São 2 pontos que a gente está em conflito. Um já resolvido e o outro que eu ainda estou por resolver. Por isso que as casquinhas vão lá esbranquiçando e já tem bastante células mortas e tem lá aquela vermelhidão que acaba judiando também de nós. Nós temos que pensar que para esses conflitos de pele, a gente tem uma situação bastante diferente da criança para o adulto, tá? A criança é mais difícil ela ter esse processo de pele de um modo localizado. Ela vai ter mais como uma urticária, vai ter mais como outros pontos. Porque para ela todo o contato responde no todo do corpo, porque ela ainda não tem todo o discernimento ou a diferenciação. No adulto já vai ser de forma mais pontual. Então, esse exemplo que eu dei do cotovelo é algo que eu estou querendo, de repente, afastar de mim, porque abrir os braços não é esse movimento que me dá, né, de ter uma sensação de afastamento, de poder separar esse contato. E aí, por isso que é muito comum que venha, né, a psoríase no cotovelo. Por exemplo, nos pés. É muito ligada a um conflito que eu estou perdendo as minhas raízes, porque o pé não é a base, eu consigo ficar em pé adequadamente se as 2 plantas dos pés estão no chão. Então, tem muito esse contexto. Então, basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, deixem aí embaixo. Me contem quem tem a psoríase ou conhece alguém, se faz sentido. Mas pensem sempre que o local acometido no adulto me mostra ainda mais sobre a doença. Ou seja, ainda mais o que você pensou, viveu, sentiu e desorganizou em você dentro desse contexto. Ótimo dia para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!